Bom dia, bom dia! Vamos para a nossa correção de geografia de hoje. Lá na unidade 2, das páginas 24 a 32, tá? Modificações nas paisagens, porque as paisagens foram transformadas, tá? Paisagens são alteradas com o tempo, destruição da fauna e da flora, a natureza transforma as paisagens. Fenômenos da natureza transformam paisagens em velocidades diferentes, os povos do sambaquis, tá bom? Todo esse conteúdo ali. A correção do questionário do caderno, tá? Olha só, questionário. 1. Por que as paisagens são transformadas? As paisagens são transformadas tanto pela ação da natureza quanto pela ação do ser humano. O ser humano transforma as paisagens, retirando delas recursos para suprir as suas necessidades. Então, elas são transformadas para o quê? Para o homem, o ser humano, suprir as suas necessidades. Lá ainda fala assim, a ação humana sobre as paisagens causa mudanças quando, por exemplo, uma ponte é construída sobre um rio, a ação do homem. Quando uma área de vegetação nativa é desmatada para dar lugar às plantações, suprir necessidades do homem, tá? Ou ainda quando hidrelétricas e outras edificações são construídas. Nós aprendemos lá na aula quando nós estudamos esse conteúdo. A Pro colocou bastantes imagens também. 2. Cite duas alterações na paisagem que são promovidas pelos seres humanos. A Pro acabou de falar. Daí a Pro colocou as pontes e as moradias, tá? Olha só. São alterações promovidas pelos seres humanos por meio do trabalho. E acontece o quê? Supre as necessidades do ser humano. 3. Quando ocorrem as mudanças nas paisagens naturais, que são alteradas com o tempo, quando que ocorrem? Tá? Essas mudanças ocorrem quando são desenvolvidas atividades econômicas, como a indústria, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Retirada de materiais da natureza para fins comerciais, industriais ou pessoais. Essas transformações acontecem continuamente ao longo do tempo, ou seja, as paisagens são constantemente transformadas. Elas vivem em mudanças, tá? Elas vivem se transformando. A paisagem vive se transformando. Vocês viram quando a Pro colocou os slides dessa aula, que primeiro tinha só a árvore, depois já tinha a ponte, tinha a casa, então depois constrói-se as indústrias, tá? Então é isso que quer dizer nessa resposta aqui, que elas são alteradas com o tempo. Lá nas páginas 26 e 27 tem toda uma ilustração desse processo aqui, dessas mudanças que acontecem continuamente ao longo do tempo. 4. Quais são os danos que os seres humanos podem causar à fauna e à flora? Nessa parte nós estudamos, quando nós estudamos esse capítulo, essa unidade, quando falava da extinção dos animais. A Prenda falou de vários animais. Olha só, as alterações das paisagens promovidas pelo ser humano, em muitos casos, podem causar sérios danos à fauna e à flora, pois ocorre o risco do desmatamento da vegetação, tá? Olha aqui. E muitas espécies de animais correm o risco de perderem seu habitat ou até mesmo serem extintos, perderem seu habitat, onde eles moram, onde eles ficam, ou até mesmo serem extintos, tá? 5. Quais são
O que são unidades de conservação? Vamos falar da unidade de conservação que fala aqui na nossa apostila, na página 28, tá? Olha só. As unidades de conservação são áreas delimitadas com o objetivo de preservar os aspectos naturais de determinado ambiente. As unidades de conservação estão sob responsabilidade do governo, tá? Que realiza constantemente o monitoramento e controle dessas áreas. Então, é responsabilidade do governo e ele faz o quê? Ele faz o monitoramento e o controle dessas áreas, tá? Na apostila fala assim, como medida para amenizar ou mesmo impedir que espécies da fauna e da flora sejam destruídas, são criadas unidades de conservação. Áreas delimitadas com o objetivo de preservar os aspectos naturais de determinado ambiente. Então, está aí. 6. Cite 3 elementos da natureza que transforma as paisagens: as chuvas, os ventos e os terremotos. Citamos 3 elementos da natureza que transformam as paisagens: as chuvas, os ventos e os terremotos. 7. A 7 diz assim: cite e explique 2 fenômenos da natureza que transformam paisagens em velocidades diferentes. Olha só, agora em velocidades diferentes. Quando eu falei ali a chuva, quando eu falei a chuva, o vento, claro, o terremoto aqui ele transforma bruscamente. A chuva e os ventos dependendo da velocidade, tá? Só que aqui nessa pergunta diz assim, em velocidades diferentes. Agora, outro caso aqui. Os terremotos estão aqui também e os vulcões, tá? Os terremotos e os vulcões. Daí pediu para explicar, cite e explique. Os terremotos são movimentos que ocorrem na superfície da Terra e podem transformar rapidamente uma paisagem. Sim, eles transformam, né? Até bruscamente, com força, com a força da velocidade. Olha só, continuando. E aqui, rapidamente uma paisagem. Esses tremores de terra causam danos a edificações, aos edifícios, moradias, né? Construídas pelos seres humanos, porque são tremores, né? É tão brusca aqui, o que acontece com ele acontece tão bruscamente que acontece os tremores da terra que chegam o quê? A causar danos às edificações construídas pelos seres humanos. Já os vulcões são fendas ou aberturas na superfície terrestre por onde o magma é expelido. O magma é um material pastoso, olha só, que existe no interior da Terra e vem à superfície por meio de erupções vulcânicas, tá? Então, na nossa página 30 e 31, tem toda essa ilustração que a Pro já colocou nos slides para vocês também, só que observe para vocês poderem estar observando essa resposta da 7, como que acontece novamente, tá? Continuando então, na página 32 tem um jogo rápido, tá bom? Olha lá, responda as questões em seu caderno. O que são recursos naturais? Os recursos naturais são todos os elementos que estão presentes na natureza e podem ser utilizados pelo ser humano. O solo, o ar, a água, os seres vivos, vegetais e animais, a luz e o calor do sol são recursos naturais. Essa atividade que a Pro está fazendo agora, ela estava na apostila na página 32, o jogo rápido, tá? Que você pedia lá, responda as questões em seu caderno. B.
Por que a luz solar é um recurso natural muito importante? Cite exemplos. Olha o que a prof fez aqui. O sol é importante, pois fornece a luz necessária para os vegetais se desenvolverem. A luz do sol também permite a geração de energia elétrica a partir dos painéis solares. Daí, para vocês poderem entender aqui, ó, a luz do sol também permite a geração de energia elétrica a partir dos painéis solares. A Pro colocou a casa aqui e colocou o painel solar aqui, ó, da casa, tá? Olha só, o sol reflete lá dentro da casa, tá? Então, ó, porque a luz solar é um recurso natural muito importante, cite exemplos. Falamos do sol, da importância do sol, da importância dele necessária para os vegetais se desenvolverem e a importância da luz dele que permite a geração de energia elétrica a partir dos painéis solares dentro das casas, tá? Então, essa foi a nossa revisão de geografia, tá? Corrige direitinho o caderno, corrige o jogo rápido que você fez também, tá? O questionário. E qualquer dúvida, a Pro está à disposição. Beijos, beijos, tchau!